Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Bom, eu estava lendo sobre essa passagem de Estevão. Estava lendo sobre essa passagem de Estevão ontem à noite. E eu já li sobre ele outras vezes, mas dessa vez houve um despertar diferente em mim. E por isso que eu tô gravando esse vídeo. E assim, conforme eu fui lendo isso, o Espírito Santo ele dizia pra mim: pelo que você tem vivido, sabe? Estevão, ele deu a sua vida, ele foi o primeiro mártir por amor a Cristo, né? Então a primeira pessoa que chegou a morrer por Jesus foi Estevão. Depois dele ter sido morto, ressuscitado, enfim, ele foi o primeiro mártir. Então a gente às vezes vê isso e fala: nossa, que legal, né? Que legal. Mas a gente teria essa disponibilidade de morrer por amor a Cristo? Tantas pessoas aí fora, eles fazem isso. E às vezes a gente acha tão bonito, e realmente é muito bonito, mas e por quê? Eu fico questionando o que leva uma pessoa a fazer isso. Deus, ele deu seu filho para morrer por nós. Um amor incondicional, um amor que a gente não tem. Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele tem por nós, mas nós não temos pelas outras pessoas, porque nosso amor ele é limitado e o amor de Deus é ilimitado. Mas eu olhando essa passagem, o Espírito Santo ele veio me dizer sobre o que, né, pelo que você tem vivido. Porque a gente, Estevão, ele teve uma motivação, ele sabia pelo que ele vivia, por isso ele deu a sua vida por amor a Cristo. As pessoas que muitas vezes estão aqui e elas vão para outros países, para lugares onde é impossível você ter uma Bíblia, elas mesmo sabendo que pisando lá elas podem já morrer, ainda assim elas vão, porque a motivação delas, elas sabem, elas encontraram pelo que elas vivem, e isso é maior do que a própria vida, sabe? E é isso que Jesus ele quer da gente, ele quer que a gente encontre pelo que a gente vive. As pessoas elas têm ministérios diferentes, têm chamados e vocações diferentes para cada um. Deus dá para mim algo que ele talvez não possa dar para você, e para você algo que ele não possa dar para mim, porque as pessoas elas são diferentes e Deus é tão lindo e tão maravilhoso e nos conhece tão bem que ele dá exatamente aquilo que ele sabe que a gente consegue fazer. E aí muitas vezes a gente tem ou até já sabe o que Deus quer da gente, mas a gente fica parado e a gente só fica falando, né? A gente posta nas redes sociais sobre um determinado amor a Cristo, a gente reposta coisas que grandes pessoas estão fazendo, movimentos que jovens e pastores têm feito e que salvam muitas vidas, mas isso não adianta a gente repostar e postar isso falando essas coisas para as pessoas, sabe? É importante que nós falemos do amor de Jesus, mas muitas pessoas, elas hoje em dia, principalmente, elas estão cansadas de ouvir sobre Jesus, porque elas ouvem uma coisa e quando vem a pessoa, ela faz outra. As pessoas hoje em dia elas são levadas mais pelas atitudes do que pelas palavras. Então não adianta você chegar e falar alguma coisa quando você não faz aquilo. As pessoas do mundo elas olham para nós e elas já vêm com a intenção de julgar. Então quando elas olham para você e já veem você fazendo coisas que não agradam a Deus, porque até hoje em dia as pessoas que são mundanas, elas olham quando vem alguma coisa que não tem cara de ser cristão, elas mesmas já falam: nossa, mas você faz isso, você é cristão? Porque é estranho, é estranho. A palavra de Deus diz que Estevão, quando ele foi apedrejado, quando ele estava em prisão, o rosto
rosto dele brilhava como o rosto de um anjo, porque nós, como cristãos, a gente é diferenciado, ou seja, a gente tem uma coisa que eles não têm, a gente tem o Espírito Santo de Deus, e onde o Espírito Santo de Deus habita, a luz ela brilha, nós temos que brilhar no meio da escuridão. Só que para isso acontecer, nós temos que nos achar, a gente tem que saber para que nós fomos chamados, para que você foi chamado, para que eu fui chamado, sabe? Quando a gente sabe por que nós fomos chamados, quando a gente sabe para que Deus nos quer, a gente vive em prol disso, e ali a gente traça o nosso caminho, sabe? Vive de acordo e debaixo da vontade de Deus. Então foi um vídeo, nem sei se tá rápido, é um vídeo bem rapidinho mesmo, só pra poder fazer com que a gente possa se lembrar e entender em Deus o que Ele quer da gente. Que a gente não se contente em ter uma vida mediana, uma vida morna, porque a palavra de Deus diz que os mornos de Jesus, Deus ele vomita cheia da boca dele, sabe? Jesus não quer que você seja mais ou menos. Uma vez eu li um livro que dizia que o problema é que as pessoas, elas são mornas, né, no caso, só pelo fato delas, elas olham os frios e elas se acham quentes demais, quando na verdade não, sabe? Você tem que se mirar nas pessoas que são quentes, que são no altar pegando fogo por Jesus. E aí você vê que tá faltando coisa em você, que você não se contente só em ficar vendo videozinhos na internet e você olha e fala, nossa, eu quero isso. Mas busca porque Deus tem algo lindo e tremendo para cada um de nós. Só que Ele vem hoje e pergunta para mim e para você, pelo que você tem vivido. Porque se você tem vivido por mim, se você se dedica o seu tempo a mim e descobre em mim o que eu quero pra você, você vive diferente e sua vida nunca mais vai ser a mesma, tá? Então que a gente possa ter esse entendimento que queira ser igual a Estevão foi, sem se preocupar com o que as pessoas vão dizer, mas o motivo, a motivação dele era maior do que a própria vida, porque Jesus deu a sua vida por amor a nós e nós temos que ser gratos a Ele a ponto de viver a nossa vida inteira por conta dele, tá bom? Tchau, tchau.